Boa noite a todos, né? Aqui o curso de instrumentação industrial, instrumentação eletrônica, né? Do IFMG, Campus Betim, né? Nós estamos aqui com o pessoal do 7º período e vamos discutir agora instrumentos, tá? Instrumentos utilizados na instrumentação industrial, certo? Então vamos primeiro tirar algumas dúvidas inicialmente aqui. Vamos fazer por parte aqui. Opa. Bom, então a gente já discutiu medição e erro, né? A gente fez aquela discussão, erro de paralaxe, a gente entendeu resolução, span, né? Tudo bem, está tudo feito. Discutimos os parâmetros, exatidão, precisão, sensibilidade, resolução. Então a gente discutiu isso aqui tudo, né? Os tipos de erro que tem. Olha lá, tá vendo, gente? Ó, zona morta, sensibilidade, isso tudo a gente já discutiu. Só um pouquinho, tem alguém chamando aqui. Então, agora, né, nós agora vamos ir direto, né, com certeza a aula de hoje e a aula de quinta-feira, nós vamos discutir instrumentos. Aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, então é o seguinte, um dos objetivos dessa aula de instrumentação eletrônica vai ser a gente discutir, né, como é que a gente faz para encontrar pressão, vazão, nível, temperatura. Tá? Então, esses são os procedimentos básicos para isso. E aí, quem sabe, já semana que vem a gente já começa a discutir, né, o procedimento de encontrar pressão. Tá? Então, aí eu falei para vocês, a matéria vai tomar uma outra dimensão diferente. Né? Que aí a gente vai começar a discutir um pouco de eletrônica junto com essa parte mesmo de medição. Tá? Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui são instrumentos, principalmente de painel industrial. Tá legal? Pessoal, as variáveis pressão, vazão, nível e temperatura, elas são praticamente variáveis comuns, tá? Praticamente todo o processo industrial tem as 4. Tá? Então, por isso que é importante você conhecer as 4. As outras, né? Análise, densidade, energia, não é que quer dizer que todos os ambientes industriais têm a necessidade, mas com certeza, uma das principais que a gente está falando é a pressão e temperatura. Né? Então, a gente vai discutir isso aí. E vamos que vamos, então. Gente, só para fazer um histórico da instrumentação, tá? Então, a instrumentação, ela inicialmente já foi mecânica, depois pneumática, depois eletrônica analógica, digital, microprocessador, e agora, baseado em redes, principalmente agora, o famoso IoT, né? Que é a famosa internet das coisas. Falar que, assim, ainda está bem recente a internet das coisas, não é uma coisa que vai virar padrão ainda rapidinho, vai demorar muito ainda, porque tem coisas consolidadas que são meio complicadas de serem atualizadas agora de qualquer maneira. Né? E o ambiente industrial é um ambiente que não aceita erro sob nenhuma situação possível. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte aí. Tá? Bom, um outro conceito que a gente vai comentar também, que é processo. Tá? Então, gente, processo, tá? Então, quando eu estiver falando aí, sei lá, produção, geração de vapor, né? A gente tem uma fábrica de cimento, né? Uma destilaria de álcool, são processos, tá? Então, todo mundo que vai formar aqui, caso venha trabalhar no ambiente industrial, cada um vai trabalhar um processo diferente, tá certo? Pode ser processo automobilístico também, fundição, isso aí cada um tem sua característica, né? E esses processos podem ser contínuos ou embatelado. Então, um processo contínuo que a gente conhece bastante é a indústria automobilística mesmo. Tá? Então, a gente tem uma linha de produção, né? A coisa tem que estar ali seguindo, né, um determinado trajeto até exatamente
virar o carro no final. Já em batelada você tem processos, né, que rodam um determinado instante, depois ele pode parar, continuar, então ele não necessariamente ele trava, né, a sua produção. Você consegue fazer um processo agora independente do outro. Um exemplo que eu posso comentar realmente é o processo de fabricação de cimento, né? Enquanto você tem lá na mineração, está extraindo exatamente o calcário lá da serra, você tem uma parte que está mexendo com a moagem, você tem uma outra parte que está exatamente fazendo o clinker. Isso é diferente realmente do som bilística, que você tem exatamente uma linha de produção serial ali, digamos assim, né? O outro ali, ele pode funcionar na parte batelada. Bom, vamos agora para a gente discutir, tá? Então, a aula de instrumentação eletrônica, né, ela tem o objetivo de medir, tá? Então a gente vai fazer essa medição utilizando dispositivos sensores, né? Só que a gente vai parar de usar a palavra sensor e a gente vai adotar mesmo o nome do sensor para determinado processo, né? Então a gente precisa de indicar, né, qual que é o valor dessa variável dentro de um range, tá aí porque que a gente aprendeu o primeiro capítulo, o conceito de range, né? Esse valor tem que procurar ter uma precisão interessante, tendendo a ser mais exato, tá? E com uma boa repetibilidade também, né? Que seriam os conceitos que a gente quer em relação à parte de instrumentação. E às vezes há necessidade de registrar esses valores, né? E uma visão um pouco mais objetivo do curso já de controle de automação é exatamente controlar essas variáveis, né? Para exatamente a gente poder ter no final o nosso produto ali, tá? Então a instrumentação que a gente vai aprender aqui, instrumentação eletrônica, ela vai basear na medição, indicação e registro e também o possível controle, né, de uma variável em algum processo de fabricação, né? Isso, logicamente, para melhorar a produtividade, a otimização de tudo, tá? Bom, então agora vamos explicar como é que as coisas funcionavam antigamente, para a gente começar a melhorar agora. Então, eu fico imaginando, você pega ali o Portland, né, que praticamente foi o cara que inventou o cimento, e essa produção já tem essa equação do Portland lá, vai inteirar 300 anos mais ou menos, é uma coisa mais antiga, ou já tem 300 anos, se alguém estiver vendo o vídeo, você fala assim, opa, já passou, então, mas a coisa é antiga. Então imagina fabricar cimento antigamente, né? Então o que você tinha eram as pessoas trabalhando de uma maneira manual, né? Então, igual estamos esse desenho aí, esse rapaz, esse técnico aí, né? Esse operador aí, tendo que abrir uma válvula com a mão, abre e fecha, e automaticamente, né? Nesse duto que está aí escoando um determinado fluido aí, esse operador ele vai lá, aumenta e diminui, né? Ele tá olhando assim e fala assim, opa, tá na hora de diminuir, vai lá e gira a mão dele, aumenta, diminui, vai. Mas aí existe também um outro operador lá mais na frente, o outro em paralelo com ele, e ele está ajudando a injetar combustível, o outro está injetando ar, e os dois vão combinar lá na frente. Então, a gente pode verificar que as tomadas de decisão individuais de um controle manual, elas podem gerar uma catástrofe final no produto, que seria, primeiro, os produtos não serem exatamente iguais ao outro, né? Um dia produz de um jeito, outro dia produz de outro jeito, né? Você tem também a parte de risco de segurança, que seria uma coisa já até mais de direito, né, adquirido, a segurança com certeza tem que ter. E o operador, às vezes, ele pode errar também, né? Ele soltou mais combustível que devia ter, então a gente até discutiu semana passada, né, que eu falei para vocês qual que era a diferença de vazão mássica para vazão volumétrica. Eu falei para você, gente, ó, é uma reação química. Se é uma reação química, a reação tem que tender a ter o valor correto dos mols, né? Ou dos moles, o pessoal fala. Que automaticamente, se houver um erro, aí você está perdendo o produto, você está perdendo exatamente
produtividade, e isso aí gera um cataclisma lá na frente, com certeza, na hora que você precisa mexer com produção. Tá? Então o controle manual ele foi necessário, logicamente, não existia tecnologia para isso, e cada vez mais ele tende a ser exceção, né? Mas existe sim controle manual, com certeza. Bom, né, então a instrumentação começou na sua forma mecânica, né? Aqui está a máquina a vapor do Watt, né? Só para efeito de curiosidade, né? Como é que ele foi feito aqui. Bom, aí alguém teve uma ideia interessantíssima. Falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, né? Eu estou querendo entender um determinado processo, então nesse processo aí, com certeza, está passando nesse duto aí um determinado fluido, né? Um líquido aí, gente, um gás, não sei, combustível ou não, né? E você precisa de saber qual que é esse valor, né? Porque se esse valor tiver a mais, ele pode estar sendo desperdiçado. E se ele estiver escoando menos, com certeza ele pode também não estar gerando a reação química para gerar o determinado produto. Então, de qualquer maneira, perde, né? Se você injetar mais, perde pelo excesso. Se você colocar menos, você perde porque não gera o produto. Tá? Então, quando alguém desenvolve um processo, você, eu preciso de injetar X litros por segundo de determinado material, é porque o engenheiro de processo, o engenheiro metalurgista, o engenheiro químico, ele sabe disso. Né? Nós da área de automação e na área de elétrica, nós temos o sistema nervoso na nossa mão. Mas quem sabe o tanto que precisa é o engenheiro de produção. Né? O engenheiro de produção, o metalurgista, que no caso, assim, numa fundição, numa aplicação de cimento, é ele que manda, é ele que sabe como é que a coisa funciona. E também, ou também o engenheiro químico também, né? Os engenheiros, assim, que têm um poder de decisão muito grande, é principalmente o metalurgista, o químico ou o engenheiro de produção. Né? O engenheiro de produção totalmente, digamos assim, acadêmico de produção, não, mas o engenheiro metalurgista e o químico que fez depois uma pós em produção, ele é o cara bam, né? Nós, da mecânica, da automação, da elétrica, a gente não tem tanto poder assim, não. Isso é uma coisa normal, tá legal? São conceitos diferentes, mas tem que ser comentados aqui. Então, nesse processo aí, ó, né, eu tenho um sensor, que depois a gente vai parar, a pessoa vai falar, não, ali tem um sensor indutivo, tem um sensor capacitivo, tem uma placa de orifício, tem um sensor eletromagnético de vazão, não sei o que vai ter aí, tal, né? Ele vai mandar essa informação para um painelzinho, né? Esse painelzinho que você pode monitorar as informações que estão vindo exatamente do sensor, que a gente vai chamar também de controlador. Esse controlador toma uma decisão e vai lá e vai nessa válvula de controle, essa parte mais de cima aí onde está vendo exatamente esse condutor azul aí, ele está trabalhando no atuador dessa válvula. Né? Ele pode estar injetando ar comprimido ou menos ar comprimido, fazendo essa válvula abrir ou fechar de acordo com a necessidade que a gente tem lá. Né? E aí a gente pode começar a trabalhar isso na forma até a distância. Tá vendo? Então, em vez de você ter um controlador em cada pedaço da linha da fábrica, e eu quero deixar isso bastante claro, a instrumentação que eu passo aqui, ela não é tão convencional como que vocês têm da Fiat. Da Fiat existe mais sistema, existe mais interfaces homem-máquina no processo de automóvel, que você ter realmente um sistema supervisório. Tá? Quem vai fazer a matéria de sistema supervisório vai aprender como é que você utiliza o controlador lote programável, coloca exatamente os desenhos do sistema supervisório, e isso, numa sala de controle, isso você consegue controlar, visualizar os eventos que estão acontecendo. Já um sistema, uma interface homem-máquina é uma coisa mais local, que é uma parte de manutenção. Tá? Então eu quero comentar que o nosso curso que nós vamos fazer aqui de instrumentação eletrônica, ele é mais ligado na parte industrial, tá? Um sistema mais centralizado, tá? Que é o que a gente vai discutir aqui. Então, em vez de eu ter um controlador em cada pedaço do processo, eu utilizo uma sala de controle única. E nessa sala de controle vai dar uma vantagem interessante, que primeiro eu pego todas as informações que estão no campo, eu transmito essas informações para a sala de controle, e
as operações matemáticas, lógicas, os acionamentos que o operador toma esse tipo de decisão, ele vai e automaticamente devolve lá para o campo. Então, é captado, né? O sensor capta, envia para a sala de controle, processa, verifica, aí pode ter o sistema supervisório, não toma a decisão, ele sai e automaticamente atua no meu elemento final de controle. Tá? Então, isso foi a ideia de realizar, né, o sistema à distância de forma centralizada. O que nós vamos aprender na aula de hoje, na aula de quinta-feira, é que a gente vai entender como é que esses aparelhos que estão aqui funcionam e qual que é a finalidade deles, tá? Porque aí a gente vai entender como é que isso funciona para depois a gente, mais lá para o final do semestre, a gente começar a criar aparelhos. Ah, é assim que faz um totalizador. Ah, isso aqui que é um medidor de temperatura, né? Um indicador, tal. Então a gente vai amadurecer isso com certeza. Comentários, por favor? Alguma observação, por favor? Tá todos os alunos presentes aí. Obrigado pela presença de todos os alunos, né? E aí, comentários? Neve? Ô, doido. Vamos lá, então. Vamos continuar, então. Opa, sem dúvidas ainda. Ótimo, beleza. Então, vamos continuar. Então, gente, ó, a instrumentação, né, na parte mecânica, né, ela também teve a sua inicialização de uma maneira pneumática. Nossa senhora, instrumentação pneumática? Eu tenho que saber isso? Tem que saber instrumentação pneumática, sim. Então, o que que é? Era um ar comprimido? E isso, era o ar comprimido, né? Então, voltando ao desenho anterior, né? Igual esse aqui, ó, por exemplo, né? Como é que funcionou no início, né? Aí depois a gente vai discutir se ainda tem necessidade de aplicar isso aqui. Então, o sensor, ele percebia, aí ele mandava um ar comprimido, né? Aí caía exatamente no controlador. Nossa, ar comprimido? Então o ar comprimido, ele expandia, não expandia, né? Fazia o ponteiro indicar para mais, para menos. Nossa, desse jeito, depois devolvia de novo ao campo, né? Por meio de ar comprimido também, e fazia a volta de controle, abrir ou fechar, né? Tal. Então aqui tem um sistema que transmite, né? Exatamente, pode estar indicando uma variável também de sua maneira pneumática, tá? E tá aqui um exemplo, né? Ó, que eu queria mostrar, né? O controlador na sala de controle, o controlador do processo é um equipamento que está na sala de controle, e aí o sensor, olha lá, ele pega um sinal de 3 a 15 PSI, olha lá, variável de pressão no sistema inglês, que é o Pound Square Inch, tá vendo? Então agora vocês estão entendendo por que eu fiquei discutindo muito o conceito de variável, porque agora ninguém pode errar mais o que é pressão, o que é vazão, os tipos de unidade que uma tem em relação à outra, né? O pessoal agora não pode errar isso mais, não. E automaticamente saber o conceito de range. Então, o aparelho que está aqui, ele está lendo um range, que é o valor máximo e mínimo possível que pode acontecer no campus, no campo, né? Exatamente na área industrial lá, tá? Então, aqui, esse sensor aqui, por exemplo, ele vai pegar o valor da pressão que está acontecendo aqui, ele manda lá para a sala de controle. Nossa, é ar comprimido? Isso, mandaria um ar comprimido. Aí, né, o ponteiro aqui, ele desloca, então o operador que percebe qual que é o valor da variável que está no campo, aí, logicamente, tem o conceito de robustez, tem o conceito de erro, de precisão, que a gente já discutiu, sensibilidade também, né, zona morta, tudo aquilo que a gente discutiu. Confiabilidade, repetibilidade, resolução, tá? E aí, o controlador toma uma decisão, né? Ele fala, ó, tá alto, tá baixo, e ele vai lá, manda o sinal de novo, né? Exatamente, e manda essa válvula abrir ou fechar, entendeu? Isso aqui é essa região que tem uma haste aqui, né? Que ela desce e sobe de acordo com o valor da pressão que tá vindo aqui, logicamente, da sala de controle. Então ele manda aumentar ou diminuir a vazão de acordo com a percepção que aconteceu no sensor. Então, isso é feito de uma maneira pneumática,
tá? Aí, ó, aqui tem um exemplo de um painel pneumático, logicamente, no início do século passado, tá vendo? Ó, que obtém as informações que consegue visualizar, tá certo? Logicamente, a instrumentação pneumática ela tem um custo elevado, né? Por que ela tem um custo elevado? Porque, primeiro, você gasta conectar esses dutos, né? Essas mangueiras, isso custa mais caro que a parte elétrica mesmo, né? Ele só pode ser utilizado para aquele fim, né? Uma coisa só serve para baixar pressão, vazão mesmo, é uma coisa flexível, né? Comentando aí. Ele é caro porque precisa de técnicos especializados nesse tipo de serviço. Limitação de distância, sei lá, 20, 30 metros mais ou menos. E, logicamente, ele não consegue ter uma precisão nos parâmetros que existe hoje. Porém, eu queria fazer uma pergunta para a equipe aí, todo mundo está aí. Hoje, a gente pode chutar o balde da instrumentação pneumática, sim ou não? Pode escrever no chat aí. Ou ainda tem ainda aplicação? Precisa ainda? Como é que é o negócio aí? Me ajuda aí. Comentar, pode falar, gente. A minha aula é participativa. Eu acredito que a gente não pode chutar o balde da pneumática, não, cara. Da instrumentação Pode chutar pneumática. então. Alguém? Então, aí o Leandro, ele falou que pode chutar. Quem concorda com o Leandro e quem discorda? Ô, gente, agora eu falei, ninguém é obrigado a saber a matéria, pessoal falando. Alberto, em ambientes agressivos, o que você está querendo dizer em ambientes agressivos? Eu não entendi. Depende da aplicação, discordo. Uhum. Vamos lá, vamos trocar ideia aí. Algumas máquinas mais velhas ainda utilizam, então eu acredito que não. Ah, tudo bem. Joia. Então vamos melhorar mais a pergunta. Tem lógica existir hoje, 2021, algum equipamento com instrumentação pneumática? Sim ou não? Coloca aí. Depende de aplicação em ambientes mais agressivos, por exemplo. Então, Alberto, eu convido você para melhorar essa explicação, que eu não entendi o que é ambiente agressivo que você quis dizer. Por serem mais robustos, não necessariamente instrumentação pneumática é robusta. Não necessariamente, né? Não necessariamente, tá? Mas ela tende a ser robusta sim. Então, ambiente, o que você chama de ambiente agressivo, que eu não entendi? Pode falar uma boa, fala aí. Tem poeira, tem radiação, chove, o que você, né? Pode falar aí, Alberto, sem medo de ser feliz. A gente está entre amigos aí. É isso mesmo? Então, ambiente com um ambiente agressivo seria esse detalhe. Temperatura, tá. Não, Alberto, não tem nada a ver, não. Né? Pô, falei, ele estava concordando, mas não é isso, não. Tá? Então, tá, primeiro detalhe é o seguinte, tem um comentário aqui no chat, vamos ver aqui. O Arthur. Oi, Arthur, como é que tá as coisas aí? Beleza, cara? Você tem áudio aí ou não tem? Se não tiver, não tem problema, não. Escreve no chat aí, me ajuda aí. Em ambientes com risco de explosão. Ah, então alguém já olhou a resposta aí, né? Deu até lá na apostila. Ah, então beleza. Então, ó, como o Gustavo. O Gustavo, você olhou a resposta no Google aí ou você sacou isso aí? Não olhei, não. Não, achei que ele ia eliminar. Pois é. Então, gente, então preste atenção, que inclusive eu tenho um aluno, né? Ele fez instrumentação comigo, ele trabalha justamente na Gasmig, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ainda existe instrumentação pneumática, logicamente com acabamento melhor, que aí gera mais robustez, entendeu? Até que o Alberto falou, né? Mas ele exige uma manutenção mais especificada. Por que tem esse detalhe do risco de explosão? Então vamos explicar o que é. Gente, qualquer circuito eletrônico tem uma placa de circuito impresso, tá? Então quando você energiza, uma minúscula faísca pode acontecer na própria placa de circuito impresso, tá certo? Então o que acontece? Se você tiver um ambiente exatamente com
com gases que existe lá, um minúsculo acionamento de uma placa eletrônica lá, de um relézinho, abrir e fechar, pode gerar uma minúscula fagulha. E isso pode gerar um desencadeamento extremamente sério, tá certo? Então, é necessário que nesse ambiente de explosão ele tenha uma instrumentação mecânica, pneumática, e esse valor ele envie a atmosfera explosiva do tipo ambiente agressivo. Né? Mas você pode ter um ambiente agressivo que não tem risco de explosão. Um exemplo que eu te falo para você é a fábrica de cimento. A fábrica de cimento é um ambiente extremamente agressivo. Só para você, eu vou até fazer um comentário aqui. Eu sou alérgico a cal, eu não sabia disso. Então, quando eu ia lá no campo lá, porque eu gostava de exatamente na parte da indústria lá, eu sempre tinha furúnculos. Todo mês, cara. E era furúnculos grandes, cara. Não era furúnculos assim, porque o pozinho do cal lá não ser entrado na minha pele, né? E ele dava um furúnculo lá. Então era um ambiente agressivo, cheio de poeira e tal, mas não explodia. Então nem todo ambiente agressivo ele tem risco de explosão. E eu posso falar que todo ambiente que gera explosão, com certeza ele é um ambiente agressivo. Então eu acho que uma coisa bate com a outra, mas não necessariamente o reverso. Tudo bem, Alberto? Tá, é só para Tudo bem, comentar mas isso. foi isso mesmo que eu falei. Eu falei que a atmosfera explosiva é um tipo de ambiente agressivo, e não o contrário. Tá bom, tranquilo. Beleza, tamo junto então. Então tá aí a explicação. Então a insumersão pneumática ela não é tão descartável assim não. Tá legal, gente? Vamos tomar um pouco cuidado aí, certinho. Aqui tem um painel centralizado para a gente verificar como é que funciona o processo. No nosso curso aqui, eu comento, né, uma coisa chamada norma ISA 5.3, tá? Essa norma ISA 5.3 é uma norma mundial, tá certo? Então, quando você olha um desenho de um painel desse, ou quando você olha uma confecção de um sistema supervisório, e aí eu queria perguntar, algum dos alunos aqui já fez sistemas supervisórios antes? Escreva aí sim ou não, por favor. Luiz Cac já. Ainda não. Alberto, eu, Gustavo, Frederico, sim. Pois é, eu tenho uma coisa meio chata a falar para vocês, né? Era melhor ter feito, eu já pedi isso várias vezes, a escola, coisa. É melhor fazer sistemas supervisórios depois de instrumentação. Porque agora você vai entender as normas que você tinha que utilizar no sistema supervisório. Entendeu? Eu já falei isso várias vezes. Nossa, mas é complicado demais. Entendeu? Então tá aqui meu comentário. O colegiado também fez isso aqui. Alunos que são do colegiado, depois que passou por esse detalhe de ter feito primeiro o sistema supervisor para depois fazer isso, pensar, você também concorda. Agora eu concordo com você plenamente. Então tem que passar. Depois que terminar aqui, aí o pessoal entra no debate, realmente era melhor ter passado outro. Porque aí eu vou explicar a norma ISA 5.3, que é essa norma que está aí, ó. Então você tem um desenho de um trocador de calor, você tem uma torre de destilação, você tem uma caldeira, você tem indicador, você tem um motor, entendeu? Esse tipo de desenho, você vai lá e utiliza no sistema supervisório, tá? Então, só que existe uma norma para fazer isso aqui, uma norma até de leitura, tá certo? Que é o objetivo exatamente também aqui no nosso curso de instrumentação eletrônica, tá? Eu passo isso aqui para vocês também, a norma ISA 5.3 e a norma ISA 5.1, tá? Então, hoje o sistema supervisório, ele mistura os dois, ele mistura aí 5.1 com a 5.3 no mesmo sistema supervisório. Eu vou mostrar algumas telas para vocês, você olha, agora você vai entender o que está escrito ali. Continuando então. Aqui tem um exemplo de um painel de controle centralizado, tá vendo? Ó? Então, que isso esteja na cabeça dos senhores, né? O objetivo dos senhores é se tornarem líderes, tá certo? Os senhores já passaram mais da metade do curso. Então, o que acontece é que os senhores algum dia vão liderar uma equipe de eletricistas, talvez mecânicos também. Eu fui gerente de fábrica na área de manutenção, eu era responsável pelo departamento de mecânica e o departamento elétrico, automação, responsável pelos dois. E eu conseguia conversar com o pessoal da mecânica numa boa.
sabe? Entendia os detalhes, dominar tudo 100%, não, mas eu entendia e sabia direcionar. Mas vocês têm que procurar, no dia que vocês forem liderar uma empresa dessa, vocês têm que procurar um encarregado, que normalmente, né, o encarregado, né, esse funcionário, esse colaborador, e você tem que arrumar um cara bom. É o cara que vai te ajudar a exatamente botar o negócio para frente, porque se você arrumar um encarregado ruim, ele te derruba também. Né, os negócios não vão para frente, não. Então eu tive encarregados muito legal que me ajudaram e aprendi muito com eles também, que é o detalhe importante. Nesse painel aí, né, esse cara que está sentado olhando para lá, ele chama operador da sala de controle. Tá vendo? Ó? Esse cara aqui é o mesmo cara daqui, ó. É o mesmo cara daqui. Ele fica só olhando o painel, tirando conclusões. Tá vendo? Ó? E aí, tá vendo? Ó? Ele sabe que existe uma coisa no campo que vai para lá, indica, a única coisa que esse cara sabe é relatar, né? Normalmente, alguns desses operadores, nem sempre eles sabem realmente o processo, mas o cara sabe relatar, ó, acendeu um trem aqui, né? Aqui está exatamente a norma ISA 5.3, tá vendo? Então, quando ele está sentado aqui, né, eu mostrando que é telefone, hoje é smartphone, já é tudo, né? O cara fica assim, nossa, trabalhei em uma empresa legal, me deram um smartphone para mim. Isso te deram um smartphone, eles querem saber onde é que você está, entendeu? E vão colocar, logicamente, um software de rastreio para te achar o seu tempo inteiro. Você não tem sossego, entendeu? Então, ele automaticamente aqui na sala de controle, ele fica vendo, né? E aí tem um indicador luminoso que tá com alarme e tal. E aí, esse cara aqui que eu falei, nem sempre ele tem informação, mas ele aprende a simplesmente ficar falando, ó, tem erro ali. Né? Pega o telefone, abre uma ordem de serviço, né? A ordem de serviço é através de um software corporativo, que pode ser o SAP, pode ser o Olympus, pode ser o... tem vários softwares de manutenção nessa parte aí, né? Ele gera uma ordem de serviço e hoje agora é por e-mail, né? O smartphone já automaticamente isso aqui cai na rede e automaticamente avisa o que vai ter que fazer. Entendeu? Então aí a função desse operador hoje é exatamente de resolver essas pendências. Tá? E normalmente esse cara não entende nada da eletrônica. Isso só parou de funcionar a correia. Tá? Porque esse sinótipo que está acontecendo aqui, né, da norma 5.3, ele vai ter o desenho da correia transportadora, da torre de destilação. Ele não sabe o que aconteceu. Só falou, parou de funcionar. Ele está aqui na sala de controle. Hoje, alguma automatização, a coisa às vezes vem tem automático, mas também precisa também de ficar a gente controlando. Então, só para comentar que todos esses instrumentos que estão aqui, né, indicador, registrador, cadê o registrador aqui? Estou vendo registrador aqui, não. Tá. Os indicadores, os totalizadores, né? Isso aqui a gente vai discutir qual que é o objetivo de cada um aqui, porque aí você entende como é que a coisa funciona, tá? Para a gente poder ir para frente. Comentários, por favor. Never? Ninguém? Tranquilo por agora, Elbert. Tranquilão. Então vamos embora. Então aí, gente, depois da instrumentação pneumática, caiu na instrumentação analógica. Depois não está vendo aí o 741, né? Que é foi com o advento dos amplificadores operacionais que começou principalmente na década de 70. Né? Então, muita coisa que era mecânica, pneumática, ela foi eliminada e começou a virar eletrônica analógica, tá certo? Mas a eletrônica analógica, ela é linda, bonita, maravilhosa, mas a tendência mesmo é ela ficar digital, né? Aí ela fica microcontrolada, ela fica microprocessada, né? Os dispositivos rodam um determinado software, fica assim, muito mais interessante. Logicamente, eu já falei para você pode encontrar dispositivos mecânicos mais precisos que eletrônicos. Tá? Existe isso? Existe. É a regra? Não, não é a regra. A regra é o contrário, mas pode acontecer com certeza. Tá? Então, a eletrônica digital, ela permitiu exatamente com que você pudesse colocar um pouco mais de inteligência na parte
dos dispositivos de controle, tá certo? Então, por isso que tem essa importância, com certeza. E agora, né, nós estamos vivendo agora, né, até a famosa internet das coisas, né, o sistema em rede, e a inteligência artificial também, ela faz com que algum grau de execução, sem a necessidade do ser humano, seja executada, né? Então tem dispositivos que já percebe, já toma ação para tentar melhorar a falha da leitura, da captação de uma determinada variável, o que está acontecendo. Então isso que seria também importante dos dispositivos inteligentes. Aqui mostrando dispositivo totalmente analógico, né? Tá aqui na sala de controle, né? Então, gente, aqui, ó, pronto. Então, agora terminou, vamos discutir mais para frente a parte importante da matéria. Então, aqui, ó, entende isso na vida da cabeça de vocês, tá? Existe dois mundos, tá? Existe o mundo do campo, tá? Então, é o mundo onde vai estar a graxa, é onde exatamente vai estar a alta temperatura, é onde vai estar a sujeira. Então, isso aí, ó, você vai ter dispositivo que vai ler a vazão, vai achar a pressão, vai ter que achar a temperatura, vai controlar através de uma válvula de controle a vazão. Então, gente, eu sou engenheiro desse time, tá? Eu gostava da peãozada. Então, estou dando minha manifestação de pensamento do jeito que eu trabalhava. Então, eu gostava de ficar no campo, eu gostava de ver as coisas funcionando. Então, eu não tinha nojo de voltar todo imundo para casa. Tá? Essa é a minha característica, eu ficar no meio da peãozada lá. Eu trabalhei em fundição. Fundição, pô, cara, o treino não é brincadeira, não, cara. Eu entrava lá e eu não tinha problema nenhum. Engraçado, a fundição eu não fui alérgico, não, mas engraçado, o cal virgem me dava furuco. A fundição não deu nada, tá? Eu ficava perto da betonita, caía areia, e eu tô lá vendo PLC. Pra mim, nossa, cara, era uma maravilha, sabe? Se tivesse óleo, não tinha problema nenhum, sabe? Eu, nesse ponto de vista, não tenho problema nenhum. Tem gente que não vai aguentar, tá? Eu acho que você tem também para avaliar o que você quer fazer, né? Apesar de eu ser um engenheiro de desenvolvimento eletrônico, nossa, eu amava ficar no meio da poluição. Nossa, adorava, me sentia bem demais. Eu não servia para ficar no escritório lá, bonitinho. Nossa, eu não aguento isso também, sabe? Não aguento. Eu gosto de ficar no meio da execução mesmo. Então, pedir para me ficar exatamente lá no Excel, contabilizando as coisas assim. Nossa senhora, eu detesto esse trem. Particularmente, eu não me dei muito bem nessa parte, não. Eu tive que fazer, mas eu sempre era o cara de pôr para liderar as pessoas. Eu sou uma pessoa meio infantaria nessa parte aí. Tá? Mas é o que eu tô falando, cada um tem que pegar a sua personalidade, né? Porque a equipe, você tem que ter pessoas da infantaria, você tem a cavalaria, você tem que ter a força aérea também. Se você só tiver um lado lá, não resolve nada, tá? Então, procure descobrir o que você gosta, tá? Que eu acho que é bastante importante. E aí, na parte de fora, a gente passar as informações para justamente na sala de controle. Então, a sala de controle está aí, ó. O pessoal normalmente fica no ar-condicionado, fica num ambiente menos agressivo, né? A sala de controle. E eles que têm razão. Ah, bicho, eles têm razão de tudo. O pessoal da manutenção não tem direito a nada. Põe isso na cabeça de vocês, tá? Isso aí, quem for liderar uma empresa, né, um departamento de gerência, assim, vai lembrar, eu tive um professor na minha engenharia falava os negócios que eu achei que era brincadeira, né? Assim, quem manda é eles. Você pode estar com 300 milhões de justificativas, não adianta, o negócio não resolve. Entendeu? Então você tem que aprender a conviver e verificar até onde dá para aguentar a situação aí. Tá legal? Então, assim, eu tô tendo um papo de engenheiro com futuros engenheiros, tá, gente? Então, minha aula, quem estiver vendo até o vídeo do meu, fala, nossa, esse professor é muito doido. Ele fala uns negócios, mas eu tô falando a verdade. Entendeu? Né? A experiência que eu tive, eu não sou um cara acadêmico, não. Eu me tornei mestre, certo? Mas eu trabalhei em indústria, eu sei como é que as coisas funcionam, né? Porque eu comecei como peão de fábrica, entendeu? E tornei gerente de fábrica, entendeu? E as coisas não são tão fáceis assim. Comentários, por favor, sugestão?
Eu sou eletricista de manutenção e sei como é que é. Olha aí, Gustavo, pode falar. Fala alguma coisa aí, pode falar. Não fica com esse receio, não. O que você tem para colocar de depoimento aí? Pode falar algum caso aí. Isso é normal. E para os seus colegas devem ficar, o negócio não é brincadeira, não. Pode falar. Você tem microfone aí, Gustavo? Esse caso, manutenção não mandar em nada é verdade. Ah, cara. Eu tô sem microfone. Ah, tudo bem, cara. Se a gente tivesse uma sala aí, a gente trocaria muitas ideias. Por isso que eu gosto muito dessa aula aqui, porque eu pego exatamente um monte de coisa que eu vivenciei na minha vida e vou passar isso tudo para vocês. E ainda tá com a eletrônica, né? Aí tem que ficar bom demais de todas as maneiras aí. Comentários aí, alguém queria fazer um comentário, tá estranhando aí? Pode falar aí, não tem problema nenhum, não. Ou trabalho no lugar e não tem nada disso. Não, se não tiver, é maravilha, cara, fica lá pro resto da vida, né? Mas é meio difícil aí. Algum comentário aí? Como é que é? Alguém tá trabalhando na área industrial aí? Levanta a mão aí, dá um tchan aí, por favor. Como é que é? Opa. Beleza, Felipe, pode falar. O seu ambiente industrial não é tão arrebentado assim, mas pode falar aí, não, gente. Então aí, pode esquentar. E aí? O trabalho, Elbert, trabalho na área também. Tem bastante medidor de vazão lá onde eu trabalho. Pressão também, até nos tanques lá de cerveja e tudo mais, a gente usa bastante medidor de pressão. Chatinho, caro, viu? Caro pra comprar esses trem aí. Então você tá mais na área do ar-condicionado, né? Você não tá tão no campo assim, não. Você tá mais na. Não tô falando que tá errado, não. Tô falando que não. Tô falando que sim. Eu não aguentaria fazer orçamento de inteiro. Né? Eu fico na parte de planejamento de manutenção ali. Não, eu não aguentaria. Indicador, resultado de manutenção, KPI. Não, tudo bem. Não, se você gosta, fica. Eu não sou contra o que você tá fazendo de forma alguma. Eu tô falando, gente, cada um tem que fazer o que gosta. Eu gosto de ficar no meio da peãozada, cara. E pronto, acabou. Entendeu? Se me colocar para ficar fazendo esses relatórios assim, eu vou entrar em estado de punk. Eu prefiro, assim, tem um problema, eu vou lá, eu fico até de madrugada debaixo do negócio, lá não tem problema nenhum, não. Eu tô falando que você tem que procurar fazer o que você gosta. Entendeu? Então, parabéns, certinho, mas você tá verificando que o bicho pega, né? A coisa acontece aí. Gustavo Rodrigues, já trabalhei em contadores de passo, pneumáticos, mas hoje, opa, caiu aqui, mas hoje não se usa muito. Pode falar, Frederico. Boa noite, cara. Você tá na Jable ainda, né, Frederico? Tô, ué. Só que agora a galera puxou, sabe aquela GE que tinha lá do lado? General Electric? Isso. A Jable puxou a produção dela lá pra dentro da fábrica. Em Betim? Você tá falando em Betim? Isso. Vai, Betim. Aí, velho, os caras têm Sim, pode falar. Tem um motorzão lá que testa o painel, que é uma barulhada o dia inteiro, bicho. O teste dos caras dura 12 horas. Parece que tá acabando o mundo dentro da fábrica, velho. Aí é paia demais, viu? Antes era de boa, tinha barulho de nada. Só uns. Agora era só pegar a placa, jogar na giga lá e tudo, né, cara? E pronto, escutar barulho de ar e apito. Agora tem esse camarada ligado o dia inteiro lá, velho. Entendi. Ué. Mas eu sou igual você, eu gosto demais. de ficar lá no pau quebrando, lá no meio da galera. No escritório não dá certo, não. Entendi. No escritório, o pessoal fala muito, faz pouco. Não, tô fora. Nem passo, não. Gente, você tem que fazer o que você gosta, gente. Gente, é igual um time de futebol. Tem o atacante, tem o volante, tem o ponta, tem o lateral, tem o back, tem a defesa, tem o goleiro. Mas, gente, eu nasci pra ser goleiro. Beleza, vira goleiro. Qual o problema de você ser goleiro? Não, eu quero ser o atacante. Eu falo, não, cara. Eu, por exemplo, hoje, com a maturidade que eu tenho, se eu fosse mexer com futebol, eu ia ser back. Entendeu? O back tem que ser um cara forte que o negócio dele é tirar a bola exatamente da área lá. Eu ia fazer esse trem agora, dibrar, deixa pra quem quer dibrar lá, vai com Deus, felicidade, vai embora e tal.
cada macaco no seu galho, gente. Faça o que você tem de potencial, senão você sofre. Beleza, certinho. Alberto, acho que ele falou alguma coisa, né, Alberto? Impressão minha, como é que é? Não, é que você pediu para levantar a mão quem tá trabalhando nessa área industrial. Eu trabalho tipo no meio das duas áreas, né? Numa empresa de engenharia, mas que faz desenvolvimentos e startup para empresas mineradoras. Então Ah, entendo. Uhum. a gente faz o desenvolvimento do sistema da área de processo, agora mais na área de energia. Ultimamente a gente está trabalhando muito mais na área de energia, mas faz todo o desenvolvimento, supervisório e controle, e depois vai lá startar lá no campo, na planta, botar fogo no negócio. Entendido. Beleza. Tá. E eu acho que terminou aí com o Luiz Cac na Power Conversion. Quer falar alguma coisa, Luiz Cac? Não, é porque essa GE que o Fred estava falando aí, eu trabalhava nela, na GE Power Conversion, naquele polo industrial ali de Betim. Ah, entendi. Perfeito, então. Então tá bom, gente. Então, vamos continuar então. Beleza. Então, a gente aqui, ó, tá aqui os sistemas supervisórios, né, para a gente poder discutir. Então, existe uma tendência, né, então a gente ter, em vez de ter essas painéis aqui gigantescos, né, não que eles venham ser eliminados, tá, gente? Tá? Um exemplo que não elimina de jeito nenhum é, por exemplo, foi o que aconteceu lá no Japão, no Fukushima lá, ó. Teve aquele terremoto lá, então tinha o sistema supervisório que ficava próximo a exatamente os operadores da sala de controle, mas você tinha toda uma instrumentação robusta, precisa nos painéis eletrônicos lá, tá? Porque na hora que dá o problema na rede de computador lá, ó, quem segura é o físico mesmo, tá? Então, existe uma tendência de diminuir bastante? Existe. Mas isso não quer dizer que vai ser eliminado, não. Tá? Então, nesse caso aqui, alguma coisa em São Paulo, porque o cara está com a camisa de São Paulo aqui, né? Se tem algumas ações aqui, ele está verificando isso aqui tudo pelo sistema supervisório. Eu acho que é uma foto antiga, né? O pessoal está vendo até monitor antigo, né? Aqueles de tubos de raios catódicos, né? Tem até disquete aqui, né, gente? Interessante ó, essa fotinha aqui. E engraçado que eu utilizo essa foto aqui já tem mais de 12 anos, né? Então, na hora de eu começar a atualizar esse desenho aqui, né? Mas tudo bem. Então, aqui, ó, aqui está um sinal de operação. Então, gente, isso aqui é um sistema supervisório. Um dos objetivos do nosso curso aqui é você entender que isso aqui é a simbologia do tanque, isso aqui é uma torre de destilação, né? Aqui tem uma válvula, tá vendo? Ó? O que é um TT? Você vai aprender que é transmissor de temperatura, você vai aprender que o LT é transmissor de nível. Então, assim, esses itens que são colocados aqui, que está aqui tracejado aqui, isso aqui é a norma ISA 5.1. E aqui está misturando com a norma ISA 5.3, que é o do desenho aqui, ó. Tá? Então, né, o PT, ou seja, não é o PT, seria transmissor de pressão, né? Ele tem exatamente o objetivo de pegar a variável que está aqui no campo e passar exatamente na presença do painel. Então, como é que funciona isso? Tá? Então, esse que seria um dos principais objetivos também que vão acontecer, eu acho que daqui uns 2 meses também, você já vai ser capaz de mais ou menos entender como é que lê um processo desse, tá legal? Então, por isso que eu falei que é bastante importante primeiro ter feito instrumentação para depois fazer o sistema supervisório, tá? Aqui tem um processo exatamente de sagamento de arroz, né, que é da Castrolanda, né, então aqui está o sistema que descasca o arroz, aqui é o peso, isso aqui você tem um elevador de canecas, entendeu? Aí você tem silo de estocagem, então isso aqui também é um sistema supervisório para poder entender o que está acontecendo, né, você tem uma válvula gaveta aqui, tá vendo, ó? Então a gente discute exatamente como é que a coisa funciona para a gente poder esquematizar aqui, tá, gente? Esse aqui eu não sei o que é esse aqui, não. Vou pular esse aqui. Aqui já tem, né? Aqui tem tela 1, 2, 3, 4, clicou aqui na tela 6, né? Então você deve ter aqui facilmente termopares aqui, esses valores de temperatura aqui, 11.000 não existe não, mas
né? Deve estar desligado, algum defeito aqui, mas temperaturas na ordem de 1000, 1500 graus é tudo termopar, né? Então você tem termopares aqui, tá? Então injeta um determinado vapor, como é que o negócio insere, né? Então a gente entende esse tipo de nomenclatura aqui, tá? Então isso aqui foi feito com certeza com um software, um sistema supervisório, né? Então automaticamente foi passar para alguma empresa aí, tá? Parece que foi feito numa elipse, né? Tá, o usuário elipse aqui faz umas telinhas até bonitas, com certeza. Bom, então, gente, hoje a automatização, né, não confundir internet com Ethernet, né? A conexão Ethernet, ela dá a possibilidade para ligar a internet, tá? Mas hoje esses dispositivos de campo aqui, ó, os indicadores luminosos, as válvulas, tudo que acontece no campo, ele já tem uma determinada inteligência. Isso automaticamente cai na parte mais baixa, né, exatamente do controle do processo, até ir lá para a rede de computadores. Então, hoje, a manutenção, além de ser feita à distância, a fiscalização também é à distância, né? Então, parou uma máquina aqui, e os caras lá no Japão já estão sabendo que a máquina parou, e já está vindo um monte de e-mail lá, bota o negócio para funcionar, o negócio vai rodar, e se você tiver que fazer hora extra, você vai fazer hora extra de madrugada, isso é uma coisa normal. Para aqueles que forem aventurar exatamente na parte de manutenção, entenda que você não tem mais tempo para você. Estou falando aqui numa boa, não quero que o pessoal assuste comigo, mas se quem tiver visto esse vídeo na internet vai falar, nossa, esse cara, ele fala umas coisas assim que até assusta, mas é verdade, você não tem mais vida, entendeu? Né? A empresa vai te passar para um smartphone, a empresa é gente boa, não, ela quer saber onde é que você está, que hora que consegue te atender, porque se a máquina tiver que parar 2 horas da manhã, você vai ter que acordar de madrugada, trocar sua roupa, ir lá exatamente e botar a máquina para rodar. Então, tá aquele pau. Então tá bom. Então o que a gente vai aprender agora são os instrumentos que a gente encontra na sala de controle e no processo. Tá legal? Então vamos lá. O que nós vamos aprender aqui, ó? A gente vai aprender um tal de detector, sensor, transdutor também, tá? Então, são dispositivos que pega variável, tá? Ele também pode ser chamado também de elemento primário. Então vamos lá, são os 4, sensor, detector, transdutor ou elemento primário, tá? Então, na norma ISA 5.1 é elemento primário, tá? Então, ele é um dispositivo que consegue perceber a variável física, a pressão, a temperatura, o nível, e ele vai converter isso numa variável que pode ser elétrica ou não, tá? Mas uma vez isso acontecendo, ele cai no tal de transmissor. Então, o transmissor, ele automaticamente, ele vai fazer um papel de amplificador, tá? Então, quando você aprendeu amplificador operacional comigo, entenda que os transmissores são 90 e tantos % deles são nada mais, nada menos do que transmissores. Ele vai pegar um valor de tensão corrente pequena e vai passar aqui para um padrão, né? Esse padrão vai ser 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, que não é o bom mesmo é o 4 a 20, ou de 1 a 5 também, que aí está o ponto em questão. Então você vai entender que existe o sensor, o detector, ele pega a variável, mas ele não tem como enviar isso normalmente para a sala de controle. Alguns até conseguem, tipo o Dermopar consegue, mas às vezes ele precisa de receber um tratamento elétrico. E esse tratamento elétrico é feito pelo transmissor. Então, o transmissor nada mais nada menos é um amplificador, normalmente um amplificador operacional que pega um valor pequeno, caso a impedância, igual eu falei pro pessoal lá, né, que a gente, os instrumentos, os dispositivos de captação de variáveis, sensores, eles precisam de um dispositivo de alta impedância de entrada. Então, isso explica por que vocês aprenderam amplificador de instrumentação, tá certo? É por causa exatamente disso aí. Né? Aí nós temos o indicador, que ele vai apresentar a variável, o registrador, né? Tem o conversor, que a gente depois vai ver, o controlador no final, e o elemento final de controle, que seria a válvula, né? O dispositivo de saída. Tá faltando um aí, que é o totalizador, tá? Inclusive na capa da apostila, ela está até mais atualizada que esse desenho aqui. Deixa eu até pegar. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó.
né? Tem um desenho que vai passar aqui agora, eu vou dar uma consertadinha aqui, tá? Então, quando você entra na apostila, ele mostra esse desenho aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui, ó? Só que, na verdade, ele tá um pouco mais atualizado. Ele tem esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Que tem totalizador, escopo indicador, totalizador, controlador. E eu coloquei também aqui um registrador, tá vendo, ó? Pessoal, é isso aqui que tem que estar na cabeça de vocês. Pro resto da vida. É exatamente isso aqui, ó. Tá? A indústria funciona mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Tá? Então você tem o elemento sensor. Então isso aqui é um processo, com certeza, de vazão. Tá? Com certeza que é vazão, ou pode ser pressão, não. Isso aqui é com certeza vazão. Tá? Então a vazão que está escoando aqui, tá? Ela vai aumentar e diminuir por causa da válvula. Tá certo? Então a válvula vai obstruir a passagem ou facilitar a passagem. Então esse sensor aqui pegou essa vazão, né? Então quando ele pega, ele pode ser um medidor eletromagnético de vazão, ele pode ser uma placa de orifício, ele pode ser um venturímetro, ele pode ser um rotâmetro, ele pode ser um tubo Coriolis. Nossa, pode ser um monte de coisa. A gente vai ver todos esses que a gente fala aqui agora, a gente vai verificar vantagem de um, desvantagem do outro, porque um serve para determinado material, outro não serve para aquele ali, porque aí você vai começar a entender, assim, peraí, então o tipo de range, tipo de material é o que decide o meu tipo de sensor. É mais ou menos isso aí. Então, assim, se você tiver exatamente escoando vazão d'água aí, você não pode usar medidor eletromagnético de vazão. Você não pode. Porque a vazão, ela não tem condutividade elétrica para fazer o dispositivo eletromagnético poder funcionar. Em contrapartida, se você estiver escoando tinta de carro, o medidor eletromagnético pega. E é o melhor que tem. Então, assim, a aplicação de tudo, ele envolve exatamente as características do processo, a característica do que você está medindo no seu range. Tá? Então, isso que a gente vai verificar. Tá? Então, uma vez captou, o transmissor manda. Aí ele pega aqui milivolt, transforma aqui no valor padrão. 4 a 20 mA. Digamos, a instrumentação clássica, né? Ou de 1 a 5. 4 a 20, quando você está querendo mandar o sinal exatamente a longa distância. Porque a corrente elétrica, né? Quando você transmite corrente, a corrente elétrica é o mesmo circuito. Então, ele consegue andar quilômetros e conseguir enviar o sinal. Diferente quando você tem volt, né? A gente prefere mandar volt, mas mandar volt você tem 20 metros ali, 30 metros, não passa disso, porque você começa a ter queda de tensão no próprio cabo. Tá? Então, quando você tem longa distância, você envia corrente de 4 a 20 mA. Quando você tem distâncias menores, aí você manda, com certeza, valores de tensão. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, vamos imaginar que você tem aqui um range. Tudo que você olhar agora, gente, quando você estiver olhando uma planta, um desenho, a norma ISA 5.3, a norma ISA 5.1, tudo você tem que olhar e falar assim, tudo tem range. Tudo. Então aqui, ó, tem um processo aqui. Qual que é o processo? Qual que é a variável? A variável é vazão. Qual que é o range da vazão? 0 a 10 litros. Isso tem que estar na cabeça. Isso é escrito? Não, isso não é escrito. Em alguns casos não é escrito. Né? A vivência mostra isso. Você tem que já ter essa maldade. Falou, ali é vazão. Tá. Então, aqui é o range, por exemplo, de 0 a 10 litros por segundo. Tá? Então, o sensor que está aqui, ele tem que ser compatível a 0 a 10 litros por segundo e o material que está ali dentro. Na hora que ele pegar o transmissor, que tem aqui amplificadores operacionais, ele vai mandar aqui, ó, se for a longa distância, 4 a 20 mA. Então, olha só, o 0 a 10. O 0 aqui é 4 mA. O 10 litros aqui por segundo, ele é como se fosse meu 20 mA. É sempre desse jeito, entendeu? Você pega de 0 a 10, ele vai virar, por exemplo, de 4 a 20. Então, quando chegar aqui um sinal de 4 mA, ele é equivalente ao 0. Então, o ponteiro tem que marcar 0. O registro aqui vai marcar 0, o controlador não tem ação, ou vai ter que ter ação, dependendo do que estiver acontecendo.
Quando ele tiver com o valor máximo aqui, ele tem que fazer esse ponteiro no indicador, marcar lá em cima. Tá? Então a gente vai discutir isso aí agora. Então, esse pedaço tá aqui, ó, indicador, totalizador, controlador. Alguns casos, com o conversor ou sem o conversor, isso aqui é sala de controle. Ó. A maior parte do nosso curso vai ser o estudo dos detectores, ou seja, sensores. Né? Então, temos que fazer uns comentários aqui. Né? Exemplo, a gente vai aprender um tal de termopar. Então, o termopar, o par termoelétrico, ele é um dispositivo também interessante. Você pega duas ligas de materiais diferentes, né? Tipo assim, cobre constantan, ou pega ferro constantan. Tá? Aí você faz uma solda metalúrgica exatamente na ponta de um deles. Na hora que você aplica uma determinada temperatura na junta quente, irá surgir uma diferença de potencial, uma força eletromotriz na ponta. Então, assim, que isso, cara? Surge tensão elétrica a partir do calor? Exatamente. É o objetivo que a gente vai verificar na parte do termopar. Nós vamos discutir isso aqui, sabe? Tem os bulbos de resistência, tá vendo lá? Que você aplica uma determinada temperatura e varia a resistência elétrica exatamente pela dilatação do material, né? E aí a gente consegue ter uma relação da resistência pela temperatura. Né, a famosa placa de orifício. Então a gente vai ter uma aula de pressão diferencial, né, e a gente vai entender que essa placa de orifício ela pode excitar a variação de um capacitor, pode, por exemplo, mexer com uma coluna de mercúrio, vai lá e você tem o valor, você encontra qual que é a vazão que está escoando lá. Né. Já semana que vem a gente vai discutir o Bourdon. Né, não é Bourbon, não é Bourdon, está escrito lá. Né. O Bourdon, ele é um dispositivo mecânico, né, onde você consegue ter uma relação da pressão pela variação da força elástica, né, que é a lei de Hooke. A gente vai discutir isso aqui também, vamos aguardar. Você tem ali a boia, né, que é o sensor de medição de nível, tubo magnético de vazão, né, na verdade eletromagnético de vazão. Esse dia é imperdível, tá, gente? Esse aí, o dia que eu explicar o medidor eletromagnético de vazão, o pessoal vai falar assim, gente, como é que o cara imaginou isso? Como é que com magnetismo, um fluido escoando dentro dele, eu consigo achar força eletromotriz que vai ser proporcional à vazão escoando? Tá? Essa aula é imperdível, não percam, né? Isso aí deve acontecer daqui umas 2, 3 semanas, eu digo, né? É imperdível, não perde não, tá? Extremamente interessante. Eu tenho vídeo também para poder mostrar. Vai dar tudo certinho também. Comentários? Nada? Pode ir? Então, gente, tá aqui, ó. Então, dentro daqueles dispositivos que a gente verificou, né? Tá aqui, ó. Então, a gente discutiu o sensor. A gente vai pular para o transmissor agora. Então, o transmissor, igual eu falei para vocês, o que ele tem de interessante? Ele é um amplificador operacional que vai pegar praticamente as informações do detector, do sensor, né? E vai transformar para uma escala de 4 a 20 miliamperes, né? E se ele for pneumático, seria, sei lá, de 3 PSI a 15 PSI ou 20 a 100 kPa. Depende exatamente do tipo de processo que está acontecendo aí, tá? Então, isso que seria o detalhe do transmissor. Então, você imagina o que você aprendeu referente a amplificador operacional, agora a gente vai colocar, principalmente aquele amplificador de instrumentação. Foi uma das aulas que a gente passou, que a gente explicou que o amplificador de instrumentação é nada mais, nada menos, ele possui na entrada dele amplificador com configuração não inversora, e depois ele tem um subtrator na saída e ele faz, né, uma relação matemática disso e manda para a saída, né? Ele tem uma característica de ter alta impedância de entrada. Então, um circuito com alta impedância de entrada, ele exige uma corrente ínfima de entrada para ele poder exatamente excitar essa tensão, essa corrente. Então, é por isso que ele é o adequado para isso aí, tá? Nos projetos que a gente vai usar microcontrolador, que a gente vai fazer os programas, tudo, aí vocês vão verificar como é que é importante utilizar um amplificador de instrumentação. Então, aqui, ó, tem um exemplo de um transmissor que é importante a gente verificar,
Tá vendo aqui, ó? Então, aqui tem um transmissor de pressão diferencial, tá? Então, diferença de pressão, com a diferença de pressão, a gente consegue achar vazão, viu, gente? Isso é uma coisa física. Ah, eu não sei isso. Eu vou explicar. Eu vou dar aula de mecânica para vocês um pouco, entendeu? Não a nível de equação, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é objetivo. Mas eu vou falar assim, opa, através disso aqui você encontra essa variável. Então, a diferencial de pressão, ela consegue nos ceder a vazão que está escoando um determinado produto, tá? Então, olha que detalhe interessante na explicação desse transmissor aqui, ó, tá vendo? Ele falou que tem uma placa de circuito impresso, né? Aqui tem um indicador e aqui embaixo tem o processo, né? Então, o que tem nesse processo aqui foi ampliado aqui, ó. Aqui entra uma determinada pressão, sei lá, uma pressão PA, que está aqui, e aqui vem uma pressão PB. Então, o que está acontecendo aqui? Esse que está em vermelho aqui, quando vem uma determinada pressão, ele vai lá e achata, e esse vermelho aqui, ele começa a aproximar do outro vermelho, tá? E aqui tem um condutor elétrico, ele sobe, tá vendo? Ele sobe e cai lá na placa de circuito impresso. O que seria a representação disso aqui? Alguém consegue entender? Vou verificar que está escrito. Está até escrito, inclusive, no próprio slide ali. Ó. O que vocês acham que está marcando ali? Eletronicamente dizendo. Eu não entendi muito bem, não, Elbert. A pergunta é assim: esse que está em vermelho aqui, ó, né? Ele seria qual componente eletrônico, né? Que poderia estar sendo ligado aqui na placa de impressa aqui, ó. Alguma coisa está acontecendo aqui. E tem dois condutores aqui, ó. Ele faz a pergunta, ele passa por dentro desse conduíte aqui e vai lá na placa de circuito impresso. Quem consegue ver o componente eletrônico aí? Tá até escrito, inclusive, aí, né, gente? Neve? Tá escrito, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ué. A placa capacitor. Ué. Capacitor. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Aqui tem um capacitor. Então, gente, tudo aquilo que vocês viram exatamente, circuitos lá, resistência, capacitância, indutância, né? E também na parte de transistor, amplificador operacional, vale tudo aqui agora. Então, assim, elementos passivos que são utilizados na instrumentação. Variação de resistência elétrica, variação de capacitância, variação de indutância. Isso aí são elementos passivos lineares, tá? E tem agora os não lineares. Ah, aumentou a temperatura, aumentou a corrente de fuga no diodo. Entendeu? Eu cheguei, usei uma pastilha de silício, apliquei uma determinada força, variou, não linearmente, uma resistência elétrica lá do silício. Então, gente, você está verificando que a instrumentação, na verdade, o que ela faz é o seguinte, ela pega uma propriedade elétrica, que nós somos engenheiros de controle de automação, então a gente sabe a eletrônica, que alguma coisa mecânica produziu. Então, nesse caso aqui, né, foi inserido um capacitor, né, com uma determinada tamanho, foi feita uma engenharia extremamente sofisticada para ele ter esse tipo de comportamento. Então, quando esse dispositivo estiver ligado ao campo, ele vai ser adaptado. Aí você quer descobrir qual que é a diferença de pressão que está acontecendo nesse duto, porque pela diferença de pressão você consegue achar a vazão. Então você colocou uma tomada que veio uma pressão PA aqui, e aqui tem uma pressão PB. Então as duas vão começar a achatar exatamente essa placa do capacitor aqui. E o que é capacitância? A gente estudou o que é capacitância. Capacitância é permissividade vezes a área dividido pela distância. Então, a permissividade, que é a característica do material, mudou? Não, não mudou. O que está lá dentro continua sendo a mesma coisa. Mudou a área da placa? Não, não mudou a área da placa. Mas o quê? Mexeu na distância. Então, olha o que aconteceu. Ele apertou mais aqui a placa, ele achatou mais a placa, variou a distância. Se variar a distância, varia a capacitância. E aí você pega isso aqui e manda esse sinal
entrando numa placa de segunda imprensa. Isso aqui é uma placa totalmente analógica. Então, que vocês entendam uma coisa. Instrumentação, ele te dá para você uma resposta de uma variável, só que, na verdade, ele está te dando uma resposta eletrônica. Como é que... Não estou entendendo o que você está querendo dizer. É muito simples. Olha só. Você vai lá na farmácia e está vendo lá uma balança digital. Aí você sobe em cima da balança digital e automaticamente você acha seu peso lá, 80 quilos. Aí tá lá, marca 80 lá, no display lá. Gente, aquela balança não achou os seus 80 quilos. Não achou os 80 quilos, não. O que aconteceu? Quando você subiu em cima da balança, o seu peso foi numa tal de célula de carga. Essa célula de carga é feita de Stann gauge. Eu vou explicar o que é o Stann gauge. Aí o Stann gauge, que é uma resistência variável, ele apertou, né? Ele extensor, né? O pessoal chama também de extensor também. Ele sofreu uma extensão e variou a resistência elétrica. Essa resistência elétrica foi aplicada no amplificador operacional. E isso fez surgir uma tensão em volts lá. Só que o que vai surgir nessa tensão de saída, ela vale, por exemplo, 80 milivolts. A coisa é feita isso aqui, ela é feita para dar 80 milivolts quando você estiver colocando 80 quilos. Aí o que os caras fazem? Os caras arrancam milivolt e colocam lá quilo. Você achou que você encontrou os 80 quilos? Não, você encontrou 80 milivolts. Só que esses 80 milivolts é o mesmo respectivo dos seus 80 quilos. Você, que isso? É desse jeito. Então, você não encontra a variável peso. Pode achar até a variável força diretamente. Mas não tem jeito de você encontrar vazão pelo processo direto. O vazão é sempre uma variável indireta. Se fosse, como assim? Agora que vocês vão entender. Você não consegue achar temperatura diretamente. Você acha a temperatura sempre de maneira indireta. Você acha uma outra coisa para você falar que aquilo é temperatura. E não tem jeito de achar temperatura direta. E o nível? Não, o nível você encontra ele diretamente. Então, com o tempo vocês vão entender isso. Você, o que é uma variável direta, indireta, como é que uma funciona a outra. Então, nesse caso aqui, gente, esse transmissor aqui, para encontrar essa pressão aqui, ele não encontrou a pressão. Ele encontrou uma variação de capacitância que tem o mesmo comportamento da pressão aplicada, e a informação que vai surgir aqui no display, ele vai deslocar o ponteiro, excitando de tal maneira para que você enxergue o comportamento da variável pressão. Mas não é a pressão, porque aqui é volt. Ficou claro aí, gente? Ou assustou o povo aí? Como é que é? Então, gente, é a mesma coisa. Você está ali no posto de gasolina, você colocou lá R$1 para calibrar o pneu. Aquele valor lá, 28, 30, 32, aquele não surgiu porque realmente foi injetado uma determinada pressão. Aí lá dentro, né, outros injetam exatamente pressão, lá dentro da bomba, né, existe um capacitor variável, um extensor lá, que ele vai dilatar e vai gerar uma tensão elétrica, que vai cair numa plaquinha eletrônica e vai surgir um número lá, ó. Vai lá, o número 28, o número 30, 32, igual eu falo assim, ele encontrou aquilo mesmo? Não, ele não encontrou. Ele sabe que X de capacitância é o mesmo X de PSI. Ele sabe que X% de capacitância um pouco a mais, aqui vai gerar mais ou menos PSI. É uma equivalência de tabelas. E não necessariamente encontrar a variável. Ele encontrou foi uma outra variável que tem o comportamento da variável que você quer encontrar. Isso que é instrumentação eletrônica e tem que estar na cabeça de vocês. Nem toda variável é possível encontrar ela diretamente. Tem variável que você tem que encontrar uma outra, que essa outra te dá a resposta que você quer. E tem variável que você aplicou a essa aqui e ela já te dá para você automaticamente. Vamos aguardar aí. Então aqui temos um desenho de uma placa. Neste caso, como é feita a medição dessa variação da capacitância? Então vamos ver aqui, ó. Como é que é feito? É feito pelo tempo de cálculo. Muito bem, perfeito, tá? Então, olha, aí está exatamente, Arthur. Perfeitamente. Como é que você monta um capacímetro? Tá?
Como é que você monta um dispositivo capacímetro? É muito simples. Você pega um capacitor e coloca ele exatamente no circuito RC e põe o capacitor, o V dele, na entrada de um microcontrolador. E fica chaveando, é como se você estivesse chaveando a fonte. O que acontece? Quando vier essa tensão para carregar o capacitor, esse capacitor demora um certo tempo para carregar. Então, esse tempo que demora para carregar, ele obedece à equação lá, que você vira lá, a tensão é igual a tensão inicial, a tensão final mais 1 de E elevado a menos TRC. Ele vai lá e calcula aquela função. Aonde bater aqui ponto pensando já com um determinado tempo, ele associa aquilo com uma determinada capacitância. É assim que encontra, com certeza, o valor da capacitância. Aí, se ele achou a capacitância, ele é capaz de achar pressão. Aí, agora vocês estão falando assim, cara, então quer dizer que se eu dominar a capacidade de encontrar variáveis elétricas, tipo capacitância, variação de resistência elétrica ou variação de volt, eu consigo transformar isso tudo em qualquer tipo de medidor? Esse é o objetivo da aula, sim, Arthur. Quando eu ensinar para você como é que lê uma leitura de volt através de um microcontrolador, inclusive eu acho que eu até vou dar uma paradinha aqui, falta 10 minutos aqui, vou até mostrar aqui. Então aí eu acho que o pessoal vai... Quando eu ensinar isso para você, se você é capaz de falar isso com volt de microcontrolador, você é capaz de achar qualquer outra coisa que você quiser, sem problema nenhum. Porque uma coisa é praticamente a mesma. Deixa eu só... pouquinho aqui, papapá, tá aqui, ó. A gente vai utilizar o Proteus, né, o salto de programação. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Ah, achei, só um pouquinho. Então aqui, ó, por exemplo, quando a gente já verificar toda a teoria, aí a gente vai começar com a parte de programação. Entendeu? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho... vocês vão aprender a montar o primeiro voltímetro da vida de vocês. É um voltímetro. Tá vendo aqui, ó? Não sei se está dando para vocês enxergarem aqui, ó. Isso aqui é um display, né, tal. E aqui, ó, eu vou simular aqui no Proteus, ó lá. Aqui está marcando 2,55 volts, aqui está marcando 2,45, né? Esse elemento aqui é um trimpote, tá vendo? Ó? Então, olha que coisa legal que vai mostrar aqui no display. Vocês vão aprender a fazer isso, viu, gente? Tá? Olha lá, tensão V1, 2,55, olha lá. Tensão V2, 2,45, aqui 448. Então, à medida que eu estou variando aqui, olha lá, eu estou variando, olha lá. Olha lá, foi para 1,55, aqui também transformou em 1,540, que é a mesma coisa, 1,451, ó, tá vendo? Ó? Então, o que é instrumentação? Que eu estou querendo falar para vocês. Esse caboclo que está aqui, acredite dizer, o Proteus tem vários dispositivos transdutores aqui, ó. Então eu venho aqui na biblioteca do Proteus e eu tenho aqui, ó, transdutores. É eles aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Sensor de umidade. Isso aqui é o DTH11. Isso aqui é até utilizado no Arduino. Entendeu? O pessoal que compra aí no Mercado Livre direto e reto, tá vendo aqui, ó. Olha lá, o NTC, tá vendo? Um componente eletrônico que você compra no mercado lá, o NTC. Você tem o PTC também. Olha lá, termopar aqui, ó. Olha os termopares aqui. Olha lá. Exatamente que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Fundamentalização. Olha lá. Exemplos aqui, tá vendo, ó? Opa, pera aí um pouquinho. Então aqui, ó, tá vendo? Exemplo de sensor, termopar. Gera uma tensão em função da diferença. Então, olha que coisa legal. Tá vendo, ó? Tem termopar no Proteus. Então a gente vai pegar um circuito, a gente vai jogar um termopar lá, colocar ele os terminais dele lá exatamente no amplificador operacional. Vamos calcular isso eletronicamente. Depois a gente vai fazer o programa disso. Que isso? Você faz o programa e aí você vai enxergar esse valor aqui, ó, automaticamente aqui. Tá? Esse que é o objetivo da matéria. Tá? Vai consolidar praticamente tudo. Tá vendo? Ó?
Aí a gente tem aqui, sei lá, o PT100. Um PT100 lá, tá vendo aqui, ó. Tá? O PT100 Platino 111, ou seja, isso aqui é o que vende no mercado. A gente vai fazer isso aqui numa ponte de Winston. Joga isso aqui numa ponte de Winston, aí você vai verificar como é que jogando na ponte de Winston junto com o amplificador de instrumentação, vai lá e apresenta o valor também, ó. Isso aqui tudo vocês vão aprender, gente. Tá? Eu garanto para vocês aguardem que a gente vai chegar lá. Né? Como é que põe o título aqui, como é que é? Isso é tranquilo, está consolidado, entendeu? Não tem dificultador, não. Teve o pessoal que fez, inclusive, agora em fevereiro, os caras fizeram trabalhos assim interessantíssimos. Nossa, interessantíssimos. Inclusive, só para vocês terem ideia aqui, quer ver? Teve um projeto, eu até faço questão de mostrar, porque esse projeto aqui ficou show demais, cara. Quer ver, ó? Então, deixa eu pegar aqui, foi o projeto, inclusive, do Zauber. Foi o Zauber. Deixa eu ver, tem alguém aqui desse grupo aqui. Não, tem? Não tem, não. Quer ver, ó? Foi o cara, o negócio ficou show demais, cara. Eu caí quase para trás com esse trabalho, quer ver, ó? Olha só. Tá aqui, ó, trabalho final de instrumentação. Então, vamos abrir aqui, ó. Então, tá aqui, relatório, simulação, né? Tá aqui os anexos que vocês fizeram. Simulação. Então, olha só que legal. Quer ver aqui, ó? Eu vou abrir o Proteus. Tá aqui o Proteus que eu vou abrir. Aqui, ó, esse aqui é o projeto que eles fizeram. Tá vendo? Ó, deixa eu até jogar um pouco para cá. Esse aqui é o projeto que eles fizeram. Tá vendo? Ó, colocou um termopar. Tá vendo? Não é esse projeto aqui, não. Pera aí, é um outro aqui. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Não é bem esse aqui, não. Pera aí, cadê? É o outro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o outro. Esse aqui, ó. Nossa, funcionou certinho, tá vendo aqui, ó? Aí, só para vocês terem uma ideia, olha que coisa legal. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é mandando pela serial do computador, né? Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar um medidor aqui, quer ver, ó? Ponta de prova, voltage. Então, aqui, ó. Vamos verificar qual que é a tensão que vai surgir aqui no termopar. É o que acontece lá no campo. Lá, quando eu jogo 157 graus, o termopar me gerou aqui, ó lá, por exemplo, 0,02, gerou 20,650 milivolts. É o que gerou lá no campo. Tá vendo? Ó? Então é o seguinte, só que você colocou aqui o 157, você quer enxergar o 157, né? Então, tem que jogar no programa e o programa tem que fazer essas conversões aí. Os alunos fizeram essa conversão. Só que eles jogaram isso numa tela Nexion. Pô, eu ensinei como é que usa a tela Nexion, eles aprenderam, isso foi em uma semana. E o trem ficou show demais, cara. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui a tela Nexion. O pessoal não deve saber o que é uma tela Nexion. A tela Nexion. Vocês estão me vendo aí, vocês estão vendo meu vídeo, minha cara aí? Estão vendo? Certo? Sim ou não? Eu tô vendo, não. Tô vendo só a foto. E a tela do Proteus. Tá, vou desarmar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma tela Nexion. Tá legal? Então, eu ensinei o pessoal. Eu vou ensinar para vocês também, gente. Tá? Não vai ficar, não. Então, aqui você tem uma tela que você consegue visualizar as informações. Você também clica e passa as informações para o microcontrolador. Eu vou ensinar isso aqui para vocês. Isso aqui chama tela Nexion. Eu ensinei a tela Nexion para eles. E aí eles colocaram a tela Nexion funcionando com Proteus, cara. Então funcionou certinho. Só para vocês verificar como é que ficou legal. Aqui, ó, aqui tá a tela do projeto deles, tá vendo? A AF, o Diogo Zauber. Né? Então eu vou... Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou armar aqui o Proteus. Aqui eu abri o Proteus, pronto. Lá. Então, automaticamente já está saindo aqui pela serial e eu vou mandar isso aqui para um outro software, que é o software do Nexion.
tá? Então, tá aqui, já abriu o software do Next, tá? Só um pouquinho aqui. Conectar com o meu controlador. 3 e 4. Ah, já achou. Tá, então, olha só, deixa eu só trocar a configuração aqui, tipo J. Ah lá, gente, olha só. Aqui está marcando 509 graus. Esse 509 graus que está surgindo exatamente... Ah, peraí, você não está trocando a tela aqui, né? Desculpa. Não, perdão, gente. Voltei a zero aqui, então. Então, olha só. Essa telinha aqui é a telinha de informação que você pode colocar na tela do Nexon. Tá? Você programa, você coloca isso aqui exatamente lá. Aí o que acontece? Aqui está marcando 509 graus. Esse 509 graus já está vindo do termopar aqui, ó. Olha lá. Esse 509 do termopar que está aqui, ó. Então, olha só que legal. Eu vou chegar, eu vou trocar o valor aqui da temperatura. Eu vou aumentar a temperatura aqui, ó. Olha lá, passei para 500, diminuir. Passei para 503. Não tem jeito de mostrar os dois. Mas lá, foi para 503, ó. Ó. Tá vendo? Ó? Tem um errozinho. Não tem como evitar isso, gente. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando. Então, esse valor aqui é porque ele tá lendo a informação do termopar aqui, que foi feito um desenvolvimento. Tá? E esse desenvolvimento foi feito aqui, ó, foi configurador operacional e caiu na minha controladora. Agora vocês só vão entender isso aqui porque vocês viram um configurador de instrumentação. E esse projeto desse ficou tão legal que na hora que eu troco o termopar, olha que o negócio funciona certinho. Né? Deixa eu colocar aqui a telinha, aqui, ó, que tá a telinha. Né? Ó. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui agora, eu vou com a configuração termopar tipo J, então o termopar de cima, tá? Que desculpa, tá no J que é o de baixo, ele vai pro termopar tipo T. Cliquei, salvar, então ele marcou 402 aqui, ó, eu vou trocar a chavinha aqui, que eu vou trocar o termopar, quer ver aqui, ó. Olha lá, troquei a chavinha, pimba, vai marcar agora certinho lá, quer ver, ó. Olha lá, 157, olha lá, 157 certinho. Os caras colocaram 2 termopares selecionados no mesmo instrumento. Funcionou perfeitamente o algoritmo deles. Entendeu? Tá? Esse que é o objetivo, gente. Tá? Vocês vão fazer esses projetos aqui. A gente está ali com... Deixa eu ver. A gente está com 12 alunos, ou monta 4 de 3 ou 3 de 4, mais ou menos assim. Pode ser 3 de 4, não tem problema. E cada um vai fazer um grupo, vai fazer um projeto. Né? Vai ter as avaliações SCORM lá, que são mais perguntas, isso aí é tranquilo, e depois a gente faz um projeto final. Um faz temperatura, outro faz pressão, o Proteus faz coisa demais, gente. E aí coloca, tá? O outro grupo também fez um trabalho assim, fenomenal, eles fizeram um osciloscópio, inclusive pegava o real time dos valores, esse foi ponto fora da curva, né? O cara lá também, ele tá mais para lá do que para cá também, excelente aluno que tem. E ele também gosta muito dessa parte de Arduino, ele foi lá e o negócio funcionou, cara, sabe? Eu fiquei legal. Então, esse aqui é um comentário de um projeto que foi feito. Você está falando assim, nossa senhora, eu vou ser capaz de fazer isso? Chega sim, vai por mim que chega, dá para fazer tranquilo. Isso aí é só ter um pouco de amor que a gente chega lá certinho. E aí, pessoal, nós, gente, 22h40, até peço desculpa, porque a aula já era para ter terminado, né? Estou estendendo mais o horário aqui. Mas eu não podia deixar de mostrar isso aqui para a gente poder... Zé, para mim travou.